Salve galera, eu sou Gessé e eu tô aqui para trazer para vocês um vídeo onde eu vou estar comparando o que é que difere o Kank do Hakuki. O que me levou a fazer esse vídeo foi mais por uma questão de indignação, diga-se de passagem. Porque às vezes eu vejo muitos caras que começaram a ler Kingdom ou leem durante um tempinho já e assimilam muito o Kank ao Hakuki, algo muito diferente. O que eu quero propor nesse vídeo é te passar uma visão de que eles são pessoas diferentes retratadas no universo de Kingdom. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Eu vou estar trazendo para vocês tópicos onde vocês vão entender passo a passo até onde eu quero chegar, beleza? O primeiro deles é a natureza da guerra, a questão de perspectiva. O que eu digo aqui, guerra é tudo uma questão de perspectiva. Por exemplo, para nós que acompanhamos a ascensão do Império de Qin, o reino de Qin anexando todos os demais 6 estados. Kim é o protagonista para nós acompanhamos, são os nossos heróis, digamos assim. Mas para todos os outros estados ali, que vinham sendo conquistados por Kim, Kim era o grande vilão. Mas se tu pegar, por exemplo, Yan, que era um estado rival a Zhao, os generais como Rempa, Lian Po no caso, Houken, Pang Nuan, ou Hibuku, Limu, eram os grandes demônios ali para a galera de Yan, para a população de Yan. Da mesma forma, se você pegar para Zhao, generais como Ozen, generais como Kanki, são os grandes vilões para Zhao. Da mesma forma, se tu pegar países que foram anexados por Shu, pequenas nações ali, Shu era a encarnação da maldade para eles. É tudo uma questão de perspectiva, beleza? Seguindo essa lógica, eu vou para o segundo tópico, onde eu vou tratar o principal fator que muitos usam para comparar o Hakuki com o Kanki, que é a Batalha de Shouhei, ou, na história real, Shangping. O contexto aí era o seguinte, galera. Foi a maior batalha desse período, que repercutiu de diversas formas até na geração do Zei, e a maior batalha da época, onde Qin e Zhao embrenharam todos os seus recursos militares nessa batalha. No mangá, a batalha foi tratada como sendo de 400 mil versus 400 mil, beleza? Na realidade, nos registros reais, existem fontes que dizem que eram cerca de 450 mil para Zhao e cerca de meio milhão ou meio milhão e 500 para Kim. 550 mil. A parada aí é que era o seguinte: ambos os comandantes de cada exército, do exército de Kim era Hakuki e do exército de Zhao era Lian Po. Devido ao impasse que se teve, a corte de Kim usou de subordinação na corte de Zhao. Fizeram o rei de Zhao acreditar que Lian Po era um covarde e se recusava a enfrentar, já que a tática de Zhao estava sendo muito efetiva de maneira defensiva. E o rei trocou o competente Lian Po por um comandante muito mais incapacitado. Acabou que Zhao foi derrotada. Após isso, Hakuki lançou um ataque, derrotou o comandante supremo. No mangá é retratado que Oki matou ele, o comandante supremo de Zhao, durante esse ataque, essa armadilha. E Qin tinha em suas mãos agora as vidas de 400 mil homens rendidos, que se renderam. De qualquer forma, eu vou trazer grandes pontos aqui para vocês agora. E vou comparar tanto o Kanki quanto o Hakuki. Hakuki, então, enterrou os 400 mil soldados vivos. Foi um feito, assim, terrível. Algo horrível. Mas o que eu quero defender para vocês é que isso infelizmente era necessário. Isso infelizmente era necessário. E mesmo após ele fazer isso, ele não perdeu o respeito e a consideração da galera dentro do universo de Kingdom por ele. Por exemplo, Duke Ryo, que era um grande general do estado de Qin, dentro do mangá ele disse que ele respeitava muito todos os 6 grandes generais de Qin, que eles compartilhavam um sonho. Ou seja, se o Duke achasse que o ato do
Hakuki foi um ato hediondo, ele teria condenado. Outro ponto, o rei Sho e os demais integrantes todos respeitavam o Hakuki. O Hakuki era o líder, galera, o líder. Vocês acham que se um ato desse fosse considerado uma barbaridade para o que o Hakuki fez em nome de Kim, vocês acham que ele continuaria sendo líder? Outra coisa, ou que o respeitava profundamente, ou que respeitava tanto que ou que estava na batalha de Shurei, e em momento algum ou que se mostrou contra. Tudo que se é relatado a respeito dessa batalha de Shurei é o ódio que o povo de Zal veio a ter do povo de Kim. Mas eu não vi ninguém condenando o Hakuki pelo que ele fez. Ninguém de Kim, beleza? E Rempa, um dos três grandes céus de Zal, um cara da nação rival, que foi deposto do cargo durante aquela batalha e viu os 400 mil homens que até então ele comandava serem executados daquela forma, nunca condenou o Hakuki. Pelo contrário, o que Rempa dizia era que todos os seis grandes generais ele os odiava como seus piores inimigos, mas que por outro lado ele os compreendia totalmente e achavam que eles tinham uma amizade entre eles. Era como se eles fossem os mais profundos amigos que se compreendiam. O Rempa até fala que ele chorou quando soube que o Hakuki se suicidou, pondo fim à sua vida. Ou seja, se Rempa julgasse que o ato do Hakuki foi um ato, uma barbárie, isso seria relatado. Então, tipo, se os personagens da obra não fazem isso com o Hakuki, por que tu tá fazendo? Em contrapartida, a gente tem o Kanki, que muitos reconhecem o valor dele, mas menosprezam os métodos do qual ele age. Apenas Ozen e Mogou, e consequentemente Shoutou, viram que ele era talentoso para a guerra, reconhecem o cara, têm respeito por ele, mas não, isso não é um consenso entre todos os militares de Kim. Tem muitos ali que nem gostam da presença do cara. Ele não inspira confiança também, diferente de Hakuki, que era o líder dos seus generais e compartilhava o mesmo sonho do Rei Shu. Assim como Ozen também não inspira confiança nessa geração atual. E Kanki não distingue militares de civis. Ele faz atrocidades com todos. Diferente do Hakuki, onde seus métodos de execução eram voltados para militares. É dito, galera, que Hakuki como militar, ele possuía um jeito bem diferente de enxergar a guerra. Diferente da maioria dos generais convencionais, que eles viam na maneira de obter vitória o ganho de terras, ou seja, quando eles iam guerrear, eles viam meios de tomar terras e cada vez mais ir empurrando as forças inimigas para dentro dos estados como o método base de guerrear. Para Hakuki era diferente. É dito que o foco dele eram os soldados, eram os militares. Porque para ele, se ele extinguisse as forças militares daqueles estados, ele consequentemente conseguiria avançar com mais facilidade. E isso não é infundado. Sabe por quê? Porque após a batalha de Shurei, é dito que Hakuki, naquele mesmo ano, ele convenceu o rei Shou a lançar um ataque e sitiar a capital de Zhao, Cantan, onde ele traria a ruína ao estado de Zhao. Ele conseguiria derrubar o estado de Zhao depois dessa batalha. Depois dessa perda desastrosa, Zhao ficou atordoada. Todo o poderio militar deles tinha sido destruído. Era a oportunidade perfeita para derrubar Zhao. E daria certo. Porém, a corte de Zhao dessa vez usou de subordinação na corte de Qin, onde um ministro invejoso, um oficial da corte invejoso, conseguiu fazer com que o rei Shou cancelasse o cerco e posteriormente, 2 anos depois, quisesse realmente lançar o cerco de novo à capital de Zhao. Só que dessa vez, depois de 2 anos, Zhao já tinha conseguido se reerguer um pouco, fechar um pouco a brecha, e os outros estados trariam auxílio a Zhao dessa vez. Ou seja, aí já é questão para outro vídeo, especificamente sobre a batalha. O fato é que Hakuki não matou aqueles 400 mil homens por pura vaidade. A finalidade dele era derrubar o estado de Zhao. E para isso você tem que remover aquele estado, você tem que desprover aquele estado dos seus meios militares. Galera, me diga você que não concorda.
com esse ponto de vista meu. O que você faria você estando no lugar do Hakuki? Você tem o seu exército vitorioso ali de 400 mil homens e você tem 400 mil reféns na tua mão, militares, beleza? O que você faria? Quais eram as oportunidades? Tu ia enviar para outro estado rival a maior arma dele de volta, arriscando que posteriormente ele voltasse aqueles 400 mil homens se rearmassem e voltassem nas mãos de um comandante mais capaz que pudesse ou te derrotar ou invadir a tua nação, ou você os executaria? Porque a questão de prender aqueles soldados é uma alternativa, mas ela é muito ilógica, demandaria muitos recursos. Reza a lenda que um dos fatores ali era de que o Hakuki não dispunha de suprimentos suficientes para prover tanto o seu exército, que já era em centenas de milhares, e centenas de milhares de prisioneiros. Outra lógica é que se você fosse demandar aprisionar todas aquelas pessoas, a logística ia ser absurda, galera. É dito que naquela época, em Registros da Arte e da Guerra, beleza? Dizendo que é de um período um pouquinho, é no mesmo período, mas em anos bem antes, bem atrás, ele dizia que para cada um soldado levantado por um estado, 8 famílias eram capazes, tinham que sustentá-los, prover equipamento e tudo. Nesse caso eram prisioneiros militares, mas de qualquer maneira, eles iam precisar de alimentação, de comida, de vigia, pois estamos falando de 400 mil militares que não iam ficar parados ao verem que você está invadindo o estado deles. Eles também pegam doenças, eles passam doenças. Então, assim, era muito arriscado. A quantidade de recursos que tu ia ter que demandar para o golpe que o Hakuki queria dar no estado de Zal, que era, após essa batalha, invadir e anexar Zal, era muito inviável. E para a população de Kim, isso não foi um ato aterrorizante. O Hakuki era um herói para eles. Do ponto de vista ali da população de Kim, se tu pegar, tudo que Hakuki fez foi derrotar 400 mil inimigos do estado rival deles. 400 mil homens que podiam estar invadindo eles, saqueando as terras deles, fazendo maldades às populações. Da mesma forma, não é como se o exército de Kim fizesse diferente ao invadir Zal. Tá entendendo? Mas que, se fosse um comandante de Zal que tivesse ganhado aquela batalha e tivesse 400 mil militares de Kim rendido, eu tenho certeza que as alternativas seriam a mesma. Qualquer outro oficial ali tomaria uma decisão dessa, para o bem da nação dele. Galera, a função de um militar nessa época, de um general, era conquistar terras ou defender o seu país. A atitude de Hakuki em executar esses 400 mil serviu para esses dois lados. Tanto para ele anexar as terras, conquistar mais terras para o reino dele, ou para defender o povo dele, a nação dele. O que eu acho que a galera não consegue separar muito do mangá para o personagem em si é a forma como foi feita, que eu também acho que foi uma forma meio desnecessária. Mas galera, não importa como tu pense, seria cruel de qualquer maneira. Se você executasse, cortasse a cabeça deles, se você colocasse milhares de forcas e executasse todos eles, seria cruel também. Se você os afogasse, de qualquer maneira seria cruel, porque no momento em que a batalha, o comandante supremo de Zal caiu, eles não continuaram lutando e morreram com honra. Eles se renderam, não importa como tu pense, seria uma execução em massa. Eu sei que a maneira que foi feita foi cruel. E o que causa mais impacto é que quem explica essa história é um personagem chamado Mangoku, o general que posteriormente se torna um general de Zal, mas na época ele era uma criança. E ele estava ali com o pai, os irmãos e os amigos dele. E todos eles testemunharam aquela cena aterrorizante. Mas eu te faço uma pergunta, vocês acham que Mangoku e companhia estavam de que ali no exército de Zal? De cozinheiros? Carregando carruagens e suprimentos? Não, minha gente, eles eram militares. Mangoku muito provavelmente estava com uma lança matando os soldados de Kim, ou com um arco e flecha como ele era pequeno. Uma prova disso, posteriormente a gente viu um personagem chamado Manu, onde no pequeno reino dele as crianças mal viam a hora de
atingir 15 anos, 14, 15 anos para se juntarem a ele. Nessa época, tanto Qin e Zhao empenharam todos os seus recursos para essa batalha. Não era anormal se tu tivesse adolescentes e crianças ali ajudando na guerra, mas eles estavam como militares. Infelizmente. De qualquer maneira, eu sei que Hakuki poderia, poxa, ter poupado algumas crianças, alguns adolescentes ali. Mas de qualquer maneira, aqueles jovens cresceriam com ressentimento e ódio. E não é como se eles fossem tomar uma carreira diferente da do militarismo. Mas isso não muda o fato que Mangoku depois ficou traumatizado. E após aquilo, quando ele se tornou um oficial de Zhao, ele cometia atrocidades quando invadia Qin. Nos vilarejos era comum a gente ver ele executando todas as pessoas e abusando de mulheres mortas. O que ele passou foi aterrorizante, mas não justifica as ações posteriores dele. É isso que difere o Hakuki. Hakuki só fazia essas atrocidades com militares, inimigos do Estado, como o Shin diz. O Shin ele tem uma visão muito inocente da guerra. Ele tem uma visão muito cavalheiresca do que a guerra deveria ser. Se fosse o Shin como comandante supremo, com certeza ele teria poupado. Mas sabe o que é que aconteceria depois? Esses 400 mil voltariam para sua nação, pois eles têm família, filhos e pessoas que eles querem proteger. Depois tu ia arriscar aqueles 400 mil voltar nas mãos de um Linhapo de novo, de um Renpa, de um Hibuku, comandantes capazes de te derrotar, e mesmo que tu derrotasse eles, tu teria perdas em uma escala muito maior, tu estaria arriscando outra vez as vidas das pessoas do teu estado. Imagina se Shin poupa, esses caras eles voltam com o Hibuku, tem uma batalha lá aterrorizante, Shin ganha, mas ele tem 100 mil perdas. 100 mil perdas que se ele tivesse agido antes e executado os 400 mil, ele não teria tido essas 100 mil perdas. Oficiais como que a gente gosta tanto como o Insan, como o Susui poderiam morrer em uma posterior batalha só porque o cara agiu de uma maneira nobre. Mesmo sendo certo, às vezes é aquele mal que vem pro bem da tua nação. Infelizmente, eu não tô... Eu achei horrível de qualquer maneira, achei horrível. Mas o Hakuki, ele era um herói para o país dele. E isso não altera esse fato, galera. Todo mundo ao ver que Shin ia ser bonzinho ia dizer, caramba, que cara bom, velho, que cara bom. Mas depois que visse Shin dando pro estado rival a maior arma dele de volta, seria tipo, cada um com um revólver e uma bala, tu acerta o tiro no cara, o cara erra o tiro em tu e tu diz, não, irmão, tome, recarregue, tente de novo. Aí depois que ele acerta o tiro em tu, que cara burro, ele deu pro inimigo a maior arma dele. Seria isso. Se você enviasse aqueles 400 mil para outro estado, eles iam dar a volta, iam voltar para Zhao. Se você tentasse deixar eles presos, eles iam causar rebeliões, mesmo que tu anexasse Zhao. Eram 400 mil militares. Agora, o que é que diferencia o Hakuki do Kanki? Kanki, ele é um cara que ele aplica barbaridades em uma escala muito pior. Eu não estou dizendo em dimensão de números, mas em gravidade das ações. E ele não distingue civis de militares. Contra civis eu sou contra. E quando eu falo em civis eu me refiro a mulheres, crianças, idosos. Mesmo que eles estejam indiretamente ou diretamente ligados à guerra, eu sou totalmente contra esse tipo de ação com essas pessoas. Elas só estão defendendo o estado delas, mas a capacidade delas de fazer algo é muito inferior à capacidade de militares, tá entendendo? Por isso que o Kanki, ele é um vilão. Olha o que ele fez em Kokuyo, cara. Tudo bem que o que ele fez ali entrou na mente do Kisui, ele conseguiu vencer uma batalha numa proporção assim, absurda. O cara foi um gênio. Mas aquilo foi horrível. Aquilo ali é tipo a epitome da catástrofe do que um ser humano pode fazer a outro. O Kanki sim é um vilão, porque ele faz isso com qualquer pessoa e sem o menor pingo de remorso. Nesse arco atual a gente vê ele nem se importa com os próprios soldados, como Koshou disse. Ele os mandava para os abatedores e não estava nem aí. Diferente de Hakuki, que quando executou aqueles 400 mil,
Ele estava pensando em pôr um fim a um estado rival, mas em salvar a vida posteriormente, futuramente, de seus militares e das pessoas de Kim. É isso que difere ambos. Então, galera, sinta-se livre para concordar comigo, para discordar de mim, tá? Mas se você discorda, eu te peço um favor. Me dê hipóteses do que poderia ter acontecido. Porque não é como, cara, se a gente fosse avaliar um cenário desse por fora, é muito fácil a gente apontar o dedo e dizer, ah, esse cara é um monstro. Esse cara é um bosta, ele executou 400 mil. Mas para quando se tá num lugar, velho, é muito mais embaixo a ferida. Eu recomendo que vocês assistam um filme chamado Resgate do Soldado Ryan, onde resumidamente o capitão lá, Tom Hanks, ele recebe a missão de liderar um grupo e resgatar o soldado Ryan, e dentre eles tem uma espécie de datilógrafo, um cara que vai registrar a missão. Durante um conflito com um grupo de nazistas, o datilógrafo implora para que eles deixem um dos sobreviventes nazistas vivo. O nazista até na hora, por favor, não me mate, eu odeio Hitler, não sei o que, não sei o que. E ele consegue convencer Tom Hanks, e Tom Hanks consegue convencer o grupo a deixarem o nazista vivo. Sabem o que é que acontece depois? Basicamente, no final do filme, aquele nazista que eles soltaram quando foram prosseguir com a missão e pediram para que ele fosse por uma direção onde os aliados estavam e não voltasse às linhas nazistas, voltou às linhas nazistas, se armou e depois atirou nas costas do próprio Tom Hanks, que foi o único que acreditou no datilógrafo. E o datilógrafo viu aquilo. Ele com ódio foi e executou o nazista, que antes de morrer implorou pela sua vida de novo. Aí eu te pergunto, foi uma sacanagem? Foi, o nazista foi um filho da puta. Na perspectiva do filme. Mas ele estava errado? Não, era a nação dele que estava sendo invadida. Era o povo dele que estava perdendo. Ele era um nazista. Ele não ia lutar contra os seus ou deixar de lutar para proteger os seus. Infelizmente, galera, isso é guerra e as coisas são assim. Eu não condeno o ato do cara. Eu achei que realmente foi algo assim, absurdo. Mas eu não condeno o ato do cara, porque no final das contas, não importa como tu pensar, a médio ou a longo prazo, ele foi um herói para quem? Ele estava salvando a nação dele. Qualquer outro comandante ali de Wei, de Zhao, de Yan, de Han, de Shu, se tivesse naquela situação contra um grande oponente, ele não daria ao estado inimigo a sua maior arma novamente. É dito que depois disso, depois dessa perda, Zhao nunca mais conseguiu se recuperar. E Zhao nessa época era uma superpotência, beleza? Assim como Shu e Qin. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Ajuda muito. Comenta aí, cara.